Desde quando a gente faz todo o planejamento de uma instituição de ensino, um dos objetivos que a gente tem é esse. Podem ter certeza que é o sucesso de vocês, né? Conquistarem algo que só o curso de Direito tem, que é esse exame depois que finaliza o curso. Mas para nós vocês são exemplos, porque não são todos que percorrem esse caminho, né? Então, por isso que eu fiz muita questão, inclusive do professor Tiago está aqui, considerando algumas características dele, pessoa nova, já foi presidente, né, candidato a presidente da OAB, é uma pessoa que tem coragem, né, que assume desafios, tem responsabilidade, tem sala de aula, uma pessoa que a gente tem admiração. E vocês, na verdade, o intuito também é uma última avaliação, para vocês saírem da faculdade, né? Então o professor Tiago vai fazer essa avaliação como professor aqui de vocês, tá? Então, a partir daqui já está aprovado? Vocês estão aprovados. Só a prova da OAB não resolve, tá? Mas eu queria, primeiro, Tiago, só para a gente iniciar, mas que cada um falasse seu nome. E como é que foi esse percurso de vocês, de uma forma rápida, resumida, durante a faculdade, e essa conquista que foi a OAB, passar na OAB, eu acredito que a maioria já está com a carteirinha, e aí daqui a pouco a gente fala da agora para frente, né? Certo. Meu nome é Natan, eu entrei na primeira turma da faculdade, assim, algum descontrole meu, eu acredito que todo mundo já veio. Um pouco de responsabilidade, mas eu acabei formando junto com a segunda turma. Sim. Organizei a grade ao longo do curso e tudo. E eu sempre, pode existir opinião diversa a respeito disso, mas eu sempre acreditei que a carteira da OAB, ela é um complemento do curso de Direito, assim, não complemento, mas ela faz parte do curso de Direito, de uma forma que você se sente mais completo quando você consegue concluir o curso de Direito e ter a aprovação na OAB. Acredito que uma coisa está diretamente ligada à outra. Confesso que nem sempre eu tive esse objetivo, desde que entrei no curso, e eu considero ali que a partir do quarto período, mais ou menos, eu comecei a ver a importância que teria ter é um documento, né? Assim, digamos, essa habilitação para poder atuar na área da advocacia. Então, já comecei a planejar para isso, tentar buscar caminhos alternativos para isso, e sempre, assim, acredito que deu certo, né? No final das contas, não foi a primeira prova que eu fiz, mas no final deu tudo certo e estou muito satisfeito hoje. Bacana. E, professor Tiago, o que você acha aí do... Tá de parabéns, né? A gente sabe que a prova do AB ela é de um nível de dificuldade alto, né? Não é qualquer prova, tanto é que o índice de aprovação não é alto, é baixo, né? E ser aprovado na prova no exame da OAB, ele chancela uma etapa muito importante, que consagra tudo que vocês fizeram durante o curso, né? Porque é uma prova multidisciplinar, isso quer dizer que vocês têm que ter atenção e conhecimento em várias matérias, em vários segmentos, e isso, ter essa aprovação, ela comprova que vocês realmente se dedicaram, realmente fizeram o curso afinco, buscaram formas de implementar o estudo, né, se esforçaram mais que a grande maioria. Então, tudo que eu posso dizer a princípio assim, é que realmente estão todos de parabéns, né, e ver vocês hoje, né, já pegando a carteirinha, é uma realização não só para vocês, mas como para a gente, né? Então, você faz parte desse processo. Exatamente. Né? E o mais interessante que eu acho que o Natan fez algumas observações, serve como exemplo. O primeiro ponto é que não foi a primeira vez, né, Natan? Passou de segundo. Então, uma característica, a persistência. Né? Ele não se abateu pela primeira vez, ele foi lá, estudou e conquistou. Então a gente tem que persistir, por mais que a gente não consiga passar de primeira, exatamente, daqui a pouco a gente consegue esse resultado. Mas o interessante também que ele comentou, o professor Tiago, é tão engraçado porque a gente vive desafios. E não necessariamente a OAB ela serve para nos validar profissionalmente, mas serve para validar como pessoa.
como um desafio conquistado, né? Como objetivo, como aquela disciplina no dia a dia. Você vai lá e fala, nossa, eu fiz isso, eu me abdiquei de tanta coisa e agora eu conquistei. Mas vamos lá, e aí? Meu nome é Ana Clara e eu fui muito feliz no meu trajeto aqui na faculdade, eu gostei muito, tanto é que eu já estou sentindo falta, né? Eu sou da segunda turma, que formou agora em dezembro. E a AB realmente é uma conquista muito boa, é um alívio gigantesco, né? No dia que sai o resultado, você olhar seu nome lá, é uma sensação indescritível de que valeu a pena todo o esforço, porque realmente são meses abdicando de muita coisa para alcançar esse resultado. Realmente não é uma prova fácil, mas é uma prova que, se você se dedicar, você consegue. E eu acho que a gente tem que ter objetivo na vida, e quando a gente tem objetivo e sabe aonde nós queremos chegar, fica mais fácil, né? E sempre você teve isso, assim, entrou no primeiro dia de aula, você falou assim, vou estudar para prestar o AB. Não. Vou estudar para saber o direito, né? Eu não entrei na faculdade com o intuito de advogar, foi mais pro final mesmo que eu fui me interessando pela área. É isso. Bom demais. É isso aí, parabéns. Júlia. Então, eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia, estou no 9º período aqui na faculdade. Minha trajetória também, eu comecei o curso para saber onde que ia me levar, mas a partir do 7º período foi onde veio aquele estalo, né? Eu não quero só um diploma. Foi quando eu, então, procurei até o professor Tiago, falei assim, professor, não sei nada, quero aprender e me dá uma... Não tenho tempo também, porque na época eu trabalhava em outro lugar, não tinha tempo de estagiar. Mas para a OAB eu tenho percebido que foi essencial. O estágio foi essencial, foi um diferencial, que na primeira fase eu só consegui atingir a pontuação por conta do meu estágio. A segunda fase também, como eu fiz na área do direito do trabalho, foi muito reflexo das coisas que eu já estava vendo no meu dia a dia. Então, é muito gratificante, que a gente pensa assim, nossa, tão temida a OAB, tão temida, e quando a gente vê o nome lá, é uma satisfação enorme. Deus foi muito generoso nessa prova e só tenho muito a agradecer. E a Júlia, se me permite, Júlia, só para comentar, não sei se, acho que ninguém que sabe, né, de um pouco da história aqui da Integra, mas até me corrige, mas a Júlia, ela tinha nota do Enem para estar em outros lugares. E ela optou na época, né, Júlia, para estar aqui com a gente. E na época ela chegou para mim, Ítalo, eu não tenho condição de continuar, não sei se eu te chamei na época, alguma coisa do tipo, você falou com o Gustavo, alguma coisa nesse sentido. Eu vim no financeiro para falar com a Janaína, e a Janaína, vamos ali falar com o Ítalo? Isso. Aí ela veio falar comigo e eu falei assim, cara, a Júlia não pode sair. Eu já tinha as referências e falei assim, ela não pode sair. Como a gente faz para todos também, não é só para se o aluno é bom ou ruim, pelo contrário, quando o aluno não é tão dedicado, a gente tenta trabalhar mais ainda. Mas aí eu falei assim, Júlia, o que você sabe fazer? Aí ela pegou e falou assim, como é que foi? Eu falei, o que você sabe fazer? Aí ela Você falou para eu voltar. isso, eu falei assim, Júlia, não, fala o seguinte, volta, vai lá, pensa, e olha o que você pode nos ajudar aqui na faculdade. Cara, eu peguei, foi de jeitinho. Aí ela foi, aí no outro dia, aí eu já tinha, assim, passado um final de semana, turbulência de coisa, eu nem lembrava da Júlia. A Júlia chegou com um papelzinho, falou assim, não, posso fazer isso, redes sociais, posso fazer isso. Eu peguei, peraí. A Júlia não é só estudante nossa, ela tem que vir aqui trabalhar com a gente. Porque ela disponibilizou muito mais que muitos que estão aqui com a gente, estavam aqui com a gente. Então já me chamou a atenção a disciplina, a disponibilidade dela de poder contribuir e o objetivo dela chegar no final do processo. Sim. E poder formar. Lá no escritório foi igual também, ela chegou, mesma coisa. Bom, não quer ganhar nada, só quer me ensina aqui. Ela já sabe o caminho das pedras. Ela sabe. alguém ensinou isso pra ela, né? Ela, não, quando estiver lá dentro.
Eu brinco que aqui na faculdade eu vim pedir desconto, ganhei um emprego. Aí lá no escritório eu já brinco também que eu cheguei lá para pedir um estágio, depois eu já entrei na mente do Thiago para conseguir um emprego. Mas é interessante, com esse jeitinho dela, depois ela foi pro Cicobi, né, agora com o Thiago, e eu tenho certeza que tem um futuro brilhante aí com vocês lá, né, Thiago? Com certeza. Fazer desenvolver. Com certeza. É importante essa ambiência também, né, que tem na faculdade, de ter muito acesso às instituições, aos escritórios, e hoje, né, eu tenho certeza absoluta que quem quis um estágio fez. Quem quis um estágio que durante o curso fez. Não fez estágio quem não quis, a verdade é essa. Porque a gente tem muito bom relacionamento, né, com o poder público, com vários escritórios, né, tem grandes advogados aqui que dão aula aqui. Eu acho que oportunidade ela sempre teve, né, por causa do ambiente, né, porque a gente consegue proporcionar. Na verdade, a faculdade gera oportunidade. Exatamente. Você está ali no meio com professores, os colegas, daqui a pouco você forma um escritório. Ah, quero prestar um concurso, então, tem concurso em tal lugar, vai surgir tal oportunidade, Com né? certeza. Metodologia, né, didática ali na disciplina do estudo. Até mesmo dentro da faculdade, né? Ser justo, que hoje aqui é uma escola, né? O que as pessoas têm que entender são duas coisas, que a faculdade particular ela é inclusiva, ela não é seletiva. As federais são seletivas. E é um problema, porque ela é seletiva e daqui a pouco ela desconstrói a pessoa. As particulares, ela é inclusiva e a gente tenta transformar. Por isso que uma reunião dessa, na verdade a federal nunca vai acontecer isso aqui, porque na cabeça deles todos é obrigatório. O aluno entra ali, as pessoas pagam, né, e cada um se vira. Então aqui a gente tenta transformar as pessoas. E quando vocês conquistam a OAB, é exemplo para todo mundo. E todo mundo pode. É simples. É simples. A regra é para todos. Mas, e não adianta ter estrutura que tem professor e se o aluno não quer. Verdade. Ou se tiver uma estrutura ruim também, nesse tripé, nessa relação, se tiver um ruim, as coisas não vão. Então, acho super válido a gente falar, e outra, que as nossas relações não parem por aqui, inclusive, porque é a união. Sim. Fortalecer a categoria, inclusive eu até trouxe aqui, ó, acho que vocês não sabem, mas eu pago até hoje, desde 2006, vão fazer 20 anos o ano que vem, eu pago todo ano, inclusive tinha 2 anos que eu não paguei, na pandemia eu fui lá, quitei tudo agora. Mas eu utilizo e tenho orgulho disso aqui. Por mais que eu não advogue, eu sou advogado e valorizo a categoria. Inclusive, hoje eu oficiei o Rafael Lara, depois eu quero que você valida isso com ele, para vir na semana jurídica, para falar sobre... Vou estar com ele sexta-feira. Isso, eu vou te passar um ofício também. Eu falei com ele por celular, mas aí você afirma com ele. Mas eu tenho orgulho disso aqui. E aí, companheiro? Pois é. Eu me chamo Pablo Augusto. A minha caminhada aqui na faculdade, ela foi bem assim, como que eu posso dizer, muito eletrizante. Porque comecei a faculdade na segunda turma de Direito. Nós fizemos, se eu não me engano, foi até dia 7 de março, entrou a pandemia. Na pandemia eu concluí o primeiro período. E no segundo período eu mudei para Goiânia. E lá eu também fiz a transferência para a Fazan. Estava estudando na Fazan, estudei lá até o 4º período. E no 5º período, se eu não me engano, 2022, eu voltei para Caldas Novas. Foi quando eu comecei a ter aula. Por que você foi para lá? Você queria sair de casa? Então... Você não vai passar nas filmagens. Ok, já que não vai passar. Eu estava tendo alguns problemas familiares. Não, tranquilo, não precisa entrar em detalhe não, mas você sabe que isso é de extrema importância, né? Até para a gente
a gente vira a chave para nós. Todo mundo aqui já tem problema, já teve problema e não vai acabar, né? O dia que acabar a gente vai estar debaixo da terra. Mas é interessante porque você foi para a fazenda e voltou para cá depois, e aí? Eu voltei. O que acontece? Eu tive muitas oportunidades ao decorrer desses 5 anos. Quando eu fui embora para Goiânia, eu comecei a estagiar com a minha tia, a doutora Juliane, que faleceu. Uhum. E lá eu estagiei e também consegui outras oportunidades de estágio. Como, por exemplo, eu trabalhei no mesmo local que o tio Gustavo. Eu trabalhei lá no escritório do Dr. Celso Benjamin, que fica ali na viela da Casa Goianita, próximo ao tribunal. E também já passei por diversos lugares, Pinheiro, advogados associados, fiz um bom networking enquanto lá eu morei, mesmo em pandemia. E isso foi graças à minha tia, que tinha bastante influência lá. Mas o que acontece? Acabou a pandemia e eu percebi que não era lá que eu ficava feliz. Não sentia mais alegria em ficar ali. Eu gostava muito de partilhar os momentos lá da minha tia e a gente era muito companheiro. Só que eu sentia falta de casa, eu sentia falta da minha família, porque lá eu só tinha ela. E aqui minha família toda está aqui. Meus pais, meus avós vivos, tios, primos, enfim, muita gente. E aí eu voltei para cá. O Dr. Rogério Boziani me concedeu a oportunidade para poder estar estagiando lá com ele. Eu estagiei com ele durante 3 anos, do 5º ao 10º período. Fiquei lá no escritório com ele. Nesse interim também eu tinha outro estágio, já que sabe, passei no TRT. Eu estagiei lá no TRT durante 1 ano e 3 meses. Trabalhei também no batalhão da Polícia Militar. Eu fui o único estagiário até hoje de Caldas Novas, estagiário mesmo, que eu andava ladeado com o Coronel Virgílio, tenente Coronel Virgílio. Que bacana. Ele foi meu padrinho junto com o Capitão Diniz. E quando veio para cá, foi meu último dia. Eu trabalhei como estagiário ali porque a prefeitura cortou, devido a cortes de gastos mesmo, né? Mas assim, o meu caminho foi de muita experiência, muito aprendizado, muito network. Eu sou extremamente grato ao curso. Mas quando eu venho pensar naquela questão assim, por que eu fiz o curso de Direito, eu também não tenho resposta. Por quê? O meu sonho era ser engenheiro civil, só que eu não queria ir embora. Eu tive a oportunidade de estar vindo aqui na faculdade fazendo vestibular, fiz vestibular, eu não me lembro qual foi a colocação, mas eu não passei para Direito. Eu passei foi para Odontologia. E aí eu fiz a troca. Era o que me parecia mais interessante na época para poder estar fazendo. Era um valor que eu conseguia pagar. Não conseguia. Eu passei durante os 5 anos todo muito abaixado. Tanto é que eu trabalhava em 2 lugares para poder complementar a renda, conseguir pagar. E assim, também igual o Natan, não passei de primeiro, eu só fui conseguir estar passando na UAP na 2ª vez. Que foi quando, a primeira vez a gente sempre vai como treineiro para saber como que é, entender. E por incrível que pareça, a minha primeira vez eu passei muito na troca. Eu fiz 39 pontos na primeira fase. Não é por incrível que pareça. É o que de fato aconteceu mesmo. Não é? Porque quando você fala por incrível que pareça, você menospreza a sua ação. Você poderia ter passado, às vezes se dedicasse um pouquinho mais, mas só de você ter batido na trave é porque foi uma dedicação. Tem gente que nem presta. Na verdade, eu não fiz certinho na hora de colocar as marcações. Entendi. Eu rasguei e aí depois que eu fui ver, passou pra cima e fui perdendo a sequência. Não sei quanto que eu tiraria não, mas também acho que não sei muita coisa não. Mas aí na 2ª fase eu já fiz certinho, né, com todo cuidado do mundo. Quer dizer, a 2ª vez. A 2ª fase foi outro percurso. E aí, Tranquilo. conta aí pra mim. Meu nome é Rissati, né? Eu
compartilhava o mesmo sonho com o Paulo, eu queria engenharia civil, né? Aí eu também não fiz engenharia civil, Só para interromper vocês um pouquinho, quando você entrou? eu entrei em 2022. Dois. Ah, Eu então fui já... transferido. Ah, tá. Eu fiz Porque- a transferência dele. Foi? Aham. Mas é por que eu estou falando isso? Que engenharia civil iniciou em 2022. Às vezes nem tinha um curso, né? Eu comecei a faculdade de Direito em uma outra em 2021. Aí quando eu pensei em transferir para cá, que eu vi que tinha aberto o curso de Engenharia Civil. Engenharia civil. Aí como eu já tinha feito 2 períodos, eu falei, continuar, né? Aí eu continuei. Eu entrei na faculdade querendo um concurso público, né? Só que o meu cunhado e minha irmã são advogados. Aí acaba que quanto mais tempo que eu passava com eles, né, eu vi o tanto que era interessante a advocacia. Aí eu fui acabando mudando a mentalidade. Mas eu já entrei no curso querendo ser aprovado na OAB, mesmo que não fosse atual. Interessante. É isso. Bacana, cara. Parabéns. Feliz, né? É só fazer um adendo aqui, uma observação. É interessante porque vocês passaram pela pandemia, cara. Que difícil momento aí pra pandemia. Quando eu entrei, eu só fiz foi um mês, menos de um mês, eu acho. Eu e o Porque Leonardo. foi em 2020, né? Eu acho que a gente fez um mês de aula e entrou na pandemia. E foi muito tempo de pandemia, né? Então toda a base a gente teve de forma remota, né? Mas assim, é importante falar eles e a faculdade, né? Porque assim, a faculdade Pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo. eu falo porque eu tava. ajustou a plataforma. Tanto que quando nós começamos, nós somos da segunda turma. Não tinha ninguém na faculdade. A faculdade só a tinha gente, aberto há pouco bastante. tempo, era só a gente. E quando voltou, a gente até levou um choque, né? A faculdade tinha muito mais Gente, em alunos. 2019 nós iniciamos com 300 alunos. Hoje nós estamos com 2.000 alunos. Quando eu falo isso, não é questão de números, mas é de importância mesmo. Tem faculdades em Goiânia, na verdade, assim, dentre as maiores do estado estamos nós, sabiam disso. Porque quando você compara, por exemplo, com a PUC tem 100 cursos, nós temos 11. Na proporção, então. Entendeu? Então, dentre várias faculdades, nós estamos entre as maiores. No entanto que hoje eu sou sou tesoureiro do Sindicato das Mantenedoras do Estado de Goiás. Eu que assino lá os pagamentos, tudo. Devido à importância que a gente tem no cenário da educação do Estado de Goiás. Estou falando isso porque é nós isso. Todos nós. Vocês saírem daqui, vocês vão estar com um diploma lá da Integra. É verdade. E aí? Você já deve ter saído do Tribunal do Júri agora ali, né? Então, ainda não. Tiago, Quase. você deu aula para todo mundo aqui, não? Sim, deu. Me chamo Leonardo, eu formei junto com o Natan, com a Ana Clara e com o Pablo. Formamos juntos, somos uma turma muito unida, em partes, claro, mas o nosso grupo que era bem unido, graças a É, a Deus. faculdade inteira juntos. Né? Sim, e assim, eu comecei no direito porque eu nunca soube o que eu queria de fato. Nunca tive em mente, nunca tive um sonho de, nossa, quero ser tal coisa, tal profissão, nunca tive isso em mente. E aí, quando chegou essa hora de tornar gente, né, de virar adulto de fato, foi também o que eu tive a maior, como é que eu posso dizer? Pendurou mais nesse lado. Apontou mais para esse lado ali, de ser mais flexível, aquele curso que dá mais portas abertas pra gente, aquela coisa, aquela história tudo. E por isso eu iniciei no direito. Começamos, como ela falou, na pandemia, que foi um período terrível. Eu ainda entrei bem depois, porque eu demorei para decidir. Então eu entrei com, acho que quase um mês de aula já. Sim. Então foi com muito menos tempo de aula de fato. E assim, como estágio também, eu entrei no curso. Quando eu decidi entrar de fato no direito, eu pensei em concurso. A vida inteira. Tanto é que eu passei no Banco do Brasil e não fui, mas assim, nada a ver com direito, lógico, mas só comentando que eu estava focado em concursos, independentemente de qual fosse. E com o tempo eu fui vendo que parecia que não era aquilo que eu queria de fato. Eu fui vendo que o direito é muito maior que isso. E que com professores como o Thiago, que mostram pra gente como o direito é bom, como eles gostam daquilo, como eles gostam de repassar pra gente, foi algo que mudou muito a minha perspectiva quanto ao direito. E me fez de fato querer estar de forma remota ali, mesmo que bem profundo ali, e acender uma chama para advogar. E Acabou a bateria. no decorrer disso, acho que lá pro 7º, período 8º,
que eu comecei a, de fato, pensar em advogar. Não lembro disso, eu nunca quis, nunca pensei, eu perguntava, da que você fala, não sei, não. Não sei. Eu quero formar, depois aí a gente Formar tá bom, né? a gente pensa alguma coisa. E aí, com o tempo, eu fui aproximando mais desse lado. E aí, eu só fiz a OAB que eu passei por incentivo da minha família, do meu namorado. Amor, faz. Não custa nada fazer. Tenta. Eu ia fazer só por desencargo. Eu vou fazer para ver se dá certo. E aí, eu tava apertado também. E minha mãe, não, meu filho, eu vou te dar de presente a prova. Faz lá. Foi. Eu fui fazer por fazer, vou testar. Deu certo, rapaz. Eu passei na primeira fase. Aí eu quer saber lá uma coisa? Eu passei a primeira, agora sim, eu vou com os papéis nela. Papel de peito. Não foi, se foi. E eu passei, graças a Deus, tudo certo. Satisfação. Sim, só que assim, infelizmente eu não tive estágio na faculdade, eu não estagiei. Não consegui. Eu entendo que o Thiago falou de ter, claro, tem esses canais de forma mais fácil. Só que eu trabalho desde 16 anos de idade. Então, a partir do momento que eu tenho já minhas contas ali, foi difícil para eu falar, nossa, vou zerar aqui, sair de uma vez, dar a cara a tapa para tentar um estágio. O que você faz? Eu trabalho na prefeitura, já tem quase 5 anos. Eu já estagiei antes em procuradoria, como melhor aprendiz, então desde esse trabalho. Então era bem difícil eu tirar essa renda fixa garantida e entrar no estágio porque eu não tinha certeza de nada. Então, assim, o início, como comecei agora, tem 10 dias que eu peguei a carteira da OAB, é um pouco complicado, é muito incerto. Mas assim, eu tive muita sorte, graças a Deus, o Peter, professor aqui, está me abraçando muito, me ajudando bastante. Eu estou advogando com ele, porque eu gosto, ajudando ele. Ele comentou sobre você. Foi, espero que seja positivamente. E aí, estamos aí agora, rapaz, tentando, lutando para buscar nosso espaço, cada dia mais. Eu, muito iniciante, ainda aprendi no estágio da faculdade, mas tenho muito a aprender ainda, tenho nada de experiência, então eu estou buscando cada dia mais aprender com cada caso que eu pego. Eu até brincar, não, acho que às vezes a gente pega um caso ali, aparece alguma coisa, a gente tem que reestudar tudo de novo para lembrar ou para saber o que faz naquele caso, que a gente não aprende na faculdade. É bem reduzido. Então, para cada caso, a gente tem que reestudar tudo, você tem que aprender tudo do zero. E a prática é muito diferente, Muito né? diferente. A prática é muito Eu diferente pensava- da teoria que a gente Eu aprende na pensava que ia faculdade. aposentar a CLT, mas ela tá lá do lado. É muito diferente. Mas assim, mas é muito bom, gratificante a gente ver que está indo para algum lugar, sabe? Que mesmo com o mundo de incertezas que eu tinha na minha mão quando eu comecei a faculdade, agora realmente de fato eu estou apontando para algum lugar, que eu vejo que vai ter um futuro, se Deus quiser. E cada dia mais a gente vai firmando aí essa jornada. Amém. Que era uma coisa que eu queria comentar, o Thiago é um exemplo de que estudou com o objetivo de estar como advogado e até presidente, candidato à presidência da OAB, ele foi. Mas assim, interessante, gente, que o direito é tão encantador que independente do caminho que a gente seguir, ele vai ajudar a gente na vida. Eu não estou falando para vocês não seguirem o caminho do direito, tem que seguir o caminho. Essa é a formação que vocês se predisporam a enfrentar aí nesses 5 anos, estudar e passar na OAB, ou seja, em concurso, né? Mas podem ter certeza absoluta. Quando falar o curso que eu queria era tal, vocês escolheram certo. Certeza. E outra questão importante, Thiago, você está com quantos anos, Thiago? 33. 33. Você está com quantos anos? 22. 25. 22. 24. 22. 25. Eu estou com 41. Vocês acham novo? Você fala que eu sou. Vocês são. Se alguém falar que tá mais novo, eu vou brigar com vocês. Mas por que eu vou falar nisso? É interessante falar porque daqui 20 anos, gente, vocês vão ser novos ainda. Isso é verdade, cara. Então, assim, é um caminho muito extenso, ao mesmo tempo rápido. Para aqueles que têm objetivo, têm disciplina, né? Às vezes você fala assim, não podia sair da prefeitura, mas daqui a pouco eu vou estudar para um concurso, para procurador do município, que eu sei todo o processo. Mas você vai ser um escritório que vai dar assistência para o município. Eu tenho amigos hoje que dão toda a consultoria. Eu sou um exemplo disso, assim, do quão começar cedo faz diferença. Por quê? Quando eu formei, eu tive medo de advogar. Eu era subgerente de hotel. Pensa, ganhava 3 mil e pouquinho na época, era dinheiro demais. Eu falava, não vou largar isso aqui nem a pau.
E nisso eu fiquei uns 3, 4 anos demorando. Eu ficava pegando um processinho aqui, outro ali e tal, mas nunca divulguei assim nesse início de fato. E aí chegou um tempo que eu me desliguei do hotel, né? E hoje eu me arrependo muito de não ter começado desde que eu terminei a faculdade. 3 anos a gente treina demais, 3 anos você abre o escritório, você faz muita coisa, sabe? E hoje, já tendo um escritório, eu sei o quão gratificante é se você se esforçar e construir uma jornada, né? E ainda mais com as ferramentas que tem hoje. Hoje um advogado faz anúncio no Google Ads, vem cliente do Brasil inteiro, você fecha, a Júlia está no escritório, sabe como é que é, você fecha e às vezes você nem viu o cliente, mas você nem limpa o seu dinheiro. Então, assim, é muito importante começar logo. Eu sempre tenho um sermão que eu dou ali no 8º período, ali no 7º período, um sermão de, tipo assim, aprumar, resolve, já começa a trabalhar na área. Eu sempre chamo eles lá e converso, no começo do semestre. Por quê? Porque a gente tem que ter uma direção na vida. Você vou advogar, não vou, aí depois desiste, já vai com o trem, aí você vai ver, você ficou a vida inteira mudando de canal, assim, e dançando, e nunca teve uma continuidade, nunca construiu nada. Então isso é muito importante. Traçar logo, né? Espero que já tenha traçado algo em mente, né? E já executar. Não ficar esperando. No começo, assim, tem muita dúvida, mas é importante começar. Não espera estar perfeito, não espera ganhar um dinheiro, não, começa com o que tem. Você vai ver que vai aprimorando com o tempo. O professor Thiago falou uma questão importante, pessoal. Como é que a gente gera oportunidade? É com movimento. Então, assim, se não movimentar, seja para qualquer lado, dentro da legalidade, você não consegue gerar oportunidade. A gente que gera oportunidade. Então, quanto mais movimento você fizer, mais vai gerar. Por que eu estou falando isso? Inclusive, política classista. Tem que defender, tem que estar lá dentro, tem que participar. Tem que se envolver. Tem uma sugestão, o doutor Kaique até tinha pedido para mim, para eu indicar pessoas para poder fazer parte das comissões. Então, os meninos aqui que você conhece, às vezes vocês poderem já começar a fazer parte de alguma comissão ou outra dentro da OAB. Já fica o convite, já. Quem tiver interesse, eu organizo super tranquilamente. Isso. Então, é interessante vocês estarem envolvidos, porque mercado tem para todo mundo. E outra coisa, o direito, da mesma forma que abre portas, fecha portas também. E aí que é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês, por exemplo, de experiência própria, sugeririam para aqueles que ainda não... Sugerem para aqueles que ainda não passaram? O que vocês sugerem? Bom, eu acho o conselho do professor Thiago muito válido. Lembro muito bem do sermão do 8º período. Eu sei. Você pensou lá. O direcionamento é muito importante, porque é assim, é a mesma coisa você chegar numa biblioteca, imaginar o tamanho da nossa vida e tanto livro tem para ler. Acho que a questão do direcionamento é baseada nisso, porque assim, é muita área, muito lugar diferente que você pode estar, muito tipo de profissão que você pode optar. Eu mesmo, os meninos falando da questão do começo do curso, eu não comecei fazendo direito, eu estudava pensando em fazer um vestibular para agronomia, fui fazer ciências contábeis em Minas, voltei para cá para fazer direito, então assim, eu vivi essa falta de direção aí, sabe? Mesmo que em outro momento seria um momento de escolher um curso, por exemplo, eu tive esse problema. E eu acho que a direção ela é fundamental. Eu acho que é muito importante também que, por mais que muitas pessoas cultivem um amor pelo direito e pela profissão de advogado, eu acho que a gente não pode romantizar também, porque continua sendo uma profissão igual a todas as outras. Então, se a pessoa pode se frustrar querendo alguma coisa que ela não vai encontrar ali, dentro de uma profissão, mas pensando assim nas pessoas que estão no 8º período, eu acho que o caminho seria um direcionamento, um estudo... pensando já, mesmo dentro da sala de aula, pensando que um dia você vai fazer a prova da ordem, que todo conhecimento ali é válido, porque eu tive que estudar muito ao final do curso para poder fazer a prova, mas eu não estudei nada que eu não vi dentro da faculdade. Então, assim, se eu tivesse aproveitado melhor, eu teria estudado menos, me desgastado menos e o caminho teria sido mais curto e mais rápido. Mas deixar uma mensagem também de que não é impossível. É uma prova, assim, difícil,
pela multidisciplinaridade dela, é muito grande, os códigos brasileiros é muitas leis, só que não é impossível, existem muitos advogados, tem a oportunidade de tentar mais de uma vez, 2, 3, quantos for preciso. Tem a repescagem também, que acho Repescagem na segunda fase, que te dá, no meu caso, assim, a minha maior tranquilidade quando eu estava fazendo a prova da segunda fase era pensar assim, se der errado, tem a repescagem. Então, A pescagem como é que é hoje? na segunda fase, depois, se você não passa pela primeira vez, você vem na segunda fase, você pode fazer de novo. Tem tudo Segunda detalhe fase. segunda fase. Só a segunda fase. Que bacana. Você pode até trocar a matéria. Aí se você, de fato, na segunda vez não passar, você tem que voltar Na pro zero. segunda, quando tivesse a prova, né? Isso. Aí você poderia fazer direto a segunda. Isso, você faz com a próxima prova. Porque você não pode esquecer que, por exemplo, repescar, você tem que pagar o valor adicional dela, que é R$160, tem que parar de acordo com o edital, No trâmite. tem que respeitar tudo isso. E aí, quem mais? Eu? Claro. Então, posso falar para você? Pode falar, fica à vontade. Assim, eu só acho que é importante a pessoa saber aproveitar a jornada enquanto está no curso. É muito rápido. A gente pensa que a gente Já te liguei. tá com a vida corrida, mas voa muito tempo, passa muito rápido. Foram 5 anos que a gente não viu passar. Às vezes eu paro para pensar, eu assusto. Que já fazem 5 anos, que já tenho 22, lógico que ainda novo, mas que eu entrei com 17 na faculdade. Sabe, todo mundo, a gente forma vidas aqui, a gente Seu transforma. pai assinou o contrato por você, né? Seu pai e sua mãe. Então, justamente. Quero de menor. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente saber aproveitar essa jornada, sabe? Essa transformação que a gente passa cada dia. Ter pessoas que te apoiam dentro da faculdade, andar com quem é o objetivo de você. Aqui, tem 3 colegas da minha sala que eu estudei todo o curso com ele, basicamente, e eles estão aqui hoje comigo, entendeu? Depois que passaram. O Kaique e o Pablo se deslocaram no de Calda só para ir na minha nossa unidade, para ver o receber a carteira. Bacana. Então, assim, ter amigos assim, a gente sabe que a gente está no caminho certo, sabe? E aproveitar tudo que a faculdade puder te dar, você tirar o máximo possível proveito disso. E outra coisa também, uma dica, para quem tiver que fazer, é tentar fazer o quanto antes. Porque vai adiantar esse lado. Esse é do 8º e tal. Por quê? Porque eu passei no 9º, não pro 10º, TCC. Então a correria fica muito grande, é uma loucura. Somente vai 1 milhão, porque tem prática de TCC, tem que apresentar, tem tudo. Aí estudar para AB, tinha dia que eu faltava para ter o cursinho da AB, então assim, é muito complexo. Então quem puder e tiver disposição de ir antes de chegar, de bater o sininho da hora, chegou, já puder adiantar um pouco os estudos para quando chegar a fase certa já estar preparado ali, é bem melhor. Tem outro benefício também que eu sempre falo de fazer no 8º, é porque você faz sem compromisso. Sem obrigação. Se passar, tá de boa. Se eu não passar, eu tô no 8º, entendeu? Porque depois que forma, que você for fazer a prova, irmão, peso da obrigação. É muito pior. Pressão. Tem amigo meu que faz, depois que formou, a cabeça dele não permite, porque é tanta pressão que toda vez ele vai errar alguma coisa, falha de alguma forma. Fora que esfria, né? Também. O conhecimento, né? E aí? Complementando o que o Leonardo falou sobre estar com pessoas que têm o mesmo propósito, eu acho que é uma excelente dica, porque realmente faz muita diferença quando você se rodeia de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Eu acho que isso fez total diferença. Nosso grupinho aqui, né, fala por si só, somos todos amigos, Muito sempre bom, andamos juntos e conseguimos a aprovação juntos, né, graças a Deus. Sempre tem incentivo, né? E engraçado que a gente percebe isso, sente isso, né, no ar. Mas na época quando eu fiz a OAB, você falando, é interessante, não tinha essa possibilidade de fazer antes, né? Não. E era na FGV, o instituto que fazia na época. Ainda é. Ainda é? Até hoje. Só piora. Era FGV? Como é que é? Eu tô confuso. Não, eu acho Mas que era outro e trocou. isso. Não era acesso, não era? Pode ser. Eu sei que tinha uma confusão, foi bem na época que estava trocando, sala da OAB, uma confusão danada. Mas por que eu estou falando isso? Experiência própria. No último ano, eu tinha uma moto, não valia nada, mó de meio do mar, trilha. Aí eu peguei e falei assim, você comprou um notebook para mim? Tinha computador, a gente utilizava, já estagiava, né? Mas eu preciso comprar um notebook para mim e vou vender essa moto e vou comprar um notebook no último ano. Aí foi o que eu fiz e falei, agora eu estou focado na OAB.
Mas por que eu estou falando isso? Aí no último ano, engraçado, às vezes eu discuto isso com a coordenação para trazer um pouco para dentro da faculdade, mas é um pouco difícil por conta da regulação do MEC, diferente desses cursinhos. Que cursinho faz? 6 meses, ele dá 5 anos. Mas, na época, Lúcio Flávio Gomes, LFG, Axioma, eu pegava aula com os juízes, né, o Jesus e mais um bocado lá. Jesus lá do... Damasco, Jesus? Lá do juiz federal, né? Mas o que eu estou querendo dizer? No último ano, eu entrava dentro de sala de aula, eu ficava com tédio. Porque o professor falava assim, títulos de crédito. Cara, o que eu estudava em 20 minutos, 10 minutos, eu falava para o professor, você quer que eu dê aula para você? Já tinha visto tudo, já. Mas aí eu não vi como uma crítica, né? Porque é o tempo de cada um, eu vi que eu estava vindo para frente. Então isso servia como um ponto positivo para mim. Mas eu estou contando isso tudo para chegar na prova, que você podia fazer depois de formado. Mas o que aconteceu? Foi a primeira vez na história que a OAB fez uma prova, primeira e segunda fase, com 15 dias de tempo ali, de diferença de tempo para o outro. Mas chegou na primeira etapa, eu saí super bem, e durante esses 15 dias eu tinha apresentação, TCC e prova na faculdade. Cara, mas eu estava tão bem preparado, assim, pelo histórico que eu tinha ali no último ano, e com segurança, que no dia da primeira fase, eu fiz a primeira fase, eu não peguei mais em livro. Eu fiquei 2 semanas fazendo prova e fazendo prova. E fui lá, consegui passar, passei da primeira vez, passei na primeira fase, passei na segunda fase. Segunda fase, na época avestruz máximo, não sei se vocês lembram, vocês são novos, né? Bela Vista. Avestruz máximo. Cara, eu estudei só peça da avestruz máximo, falência, negócio de... Não sei nem se mudou a lei, como é que tá isso, em relação a grave, que negócio todo. E eram umas 30 peças que eu fiz comercial. Tem prova comercial? Tem, empresarial. Então, na época eu fiz e fui direcionado. Então, estrategicamente, eu utilizei essa questão. Mas não existe o tempo. A maioria aqui falou que estava indeciso num primeiro momento, aí depois foi mudando e começou a apaixonar, e estudando, disciplina, e foi lá e passou na vida. Então, acho que o mais importante é isso. As dificuldades não irão parar nesse momento. Acho que é uma primeira fase, e é uma fase boa que dá para selecionar bem quem está ali preparado. Mas a faculdade aqui é uma base de vocês. Vocês têm que colocar isso na cabeça, que a gente quer, e aí eu já quero propor ao professor Tiago, a gente daqui a pouco ter vocês, quem tiver intenção, preparar para poder vir dar aula aqui. O que eu estou fazendo agora com vocês? É a oportunidade. Então, os alunos da casa vão formar, passar na OAB, vão fazer especialização, daqui a pouco um mestrado. Lá em Goiânia, na odontologia, a gente tem várias alunas lá, alunos que vão fazer mestrado na Federal, onde o Yuri, meu irmão, que é coordenador do curso de odonto, fez mestrado e doutorado. Então, tudo é possível. O que mais, professor Tiago? Conta aí. Vocês não falaram aí, qual que é a dica? Você não vem falar que é jogar, sinuca não, viu? Na verdade, eu nunca fiz essa. Aí, ó. Já fazer isso, mas cantar. Deixa eu te contar. Então, É verdade. então já deu a dica, já. Então, você já deu a sugestão. Eu posso dizer que realmente lá eu não pisei, mas que eu fui foi para tomar uma coca, comer espetinho e voltar. E uma vez, inclusive, eu tomei um pé de orelha aqui, ó. Essa orelha aqui porque eu trazei. Se eu puder dar uma dica, trabalhar o mental. O mental, ele manda muito na hora da prova. Principalmente na segunda fase, que é a fase que a gente está mais apreensivo, é uma fase mais decisiva. Então, a gente chega lá na hora, dá uma tremedeira, um nervosismo, um medo de estar passando na folha errada. Então, trabalhar o mental manda muito. Você ir tranquilo.
pelo menos no meu caso, a minha fé me ajudou muito. O professor Thiago me ligou antes da prova, nem sei se ele viu, mas ele falou assim, vamos orar comigo? Chorei demais, nem sei se ele ouviu. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito. A gente ir com mais confiança de que a gente fez o suficiente para estar ali. A segunda fase, principalmente, é uma prova que o que você estudou está ali. O VATMEC, a CLT, ela ajuda demais a conta. Então, você trabalhar o seu mental, tentar ter uma tranquilidade, uma boa leitura na hora da prova, é mais de 60% de chance que vai dar certo. Então, ajuda muito, Nossa, muito isso é mesmo. realmente Conversar com uma psicóloga, antes eu conversei, durante a semana eu agendei com uma psicóloga, conversei, chorei mais ainda. É uma fase muito nervosa, né? Mas você tira a atenção quando chora. Nossa, a minha segunda fase, eu fiz acho que eu fiz uma folha e meia da peça errada. Na segunda fase. Errei uma folha e meia da peça. Isso porque eu errei, tipo assim, na leitura eu confundi uma palavrinha ali com outra, troquei a peça na hora. Aí depois de um tempo, quase com a peça pronta, já no finalzinho do tempo, falei, rapaz, deu um instalar assim, bom, hein? Parabéns pra mim, que beleza. Lá fui eu, riscar uma linha, cada linha por linha. Mas você riscou e depois podia fazer de novo. Pode deixar Só que tem que riscar uma linha. que você pode Inclusive, fazer. eu pedi a prova dele pra, tipo assim, pensando, se eu errar, eu saber como que eu posso riscar, que ainda vai valer. Só uma questão, qual foi a segunda fase? Foi trabalhista. E também, né? Tributário. Tributário. Quem que falou trabalhista aí? O meu foi trabalho. Não, você que estagiou. Eu estagiei na Estagiou lá faculdade. no Rogério também, né? Que é trabalhista. Mas Você fez tributário. igual o TCC. O TCC meu foi direito esportivo. Eliminatório. Tudo certo. E vocês, Natan? Desafios. A segunda fase ou a terceira? Segunda. A segunda fase foi trabalhista. Nós estudamos Também trabalhista, nós estamos juntos. E ele, o único diferentão, Penal, bacana. Eu estagiei na delegacia, né, e estagiei no fórum. Estou estagiando no fórum ainda, na primeira vara criminal, aí meu coração... Trabalhista lá? Não. É, trabalhista. Bacana. E outra dica que eu acho que é muito válida também para quem vai se preparar para a prova é encontrar o seu método de aprendizado. Porque tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que assistindo aula e o treino, né? Eu acho que não pode faltar o treino, fazer simulado, resolver questão para a segunda fase é essencial. Para você fazer peça, para você ter o controle também do tempo, chegar lá na hora e não se assustar com a prova, porque você já vai estar mais acostumado de como funciona, né? Tem gente que perde muito tempo falando, só vou estudar fazendo questão, e acaba que não é o seu método que você aprende melhor. Eu mesmo, se eu só ficar lendo, eu não consigo absorver quase nada. Eu tenho que escutar alguém falando. Então, videoaula, para mim, a aula também, sou muito grata às aulas do Thiago, porque meu professor em trabalhista, né, e eu fiz a prova em trabalhista. Foi muito essencial também. E acho que é isso, encontrar o método que você tem mais facilidade para aprender. Na minha experiência lá, chegou um professor que era procurador do estado, não lembro o nome dele, mas ele chegou e comentou, falou, gente, vocês vão fazer comercial, trabalhista, não sei o quê, faz administrativo, são só 5 peças. Ele ficou uma aula inteira falando isso. Cara, eu falei assim, cara, não vou fazer administrativo, não sei nem como é que começa. Como é que eu vou fazer? Óbvio que assim, a gente estava estudando tudo, sabia, mas eu já tinha colocado na cabeça, mas assim, 90% da turma foi fazer o tal da administrativo. Deu ruim. Cara, ninguém passou. Praticamente ninguém passou. Mas o trabalhista também tem essa falácia de ser a prova. Mas eu lembro que o Thiago falava isso. Mas aí a FGV já tá... É a que mais aprova e é a que mais reprova também. É a que mais aprova, mas também é a que mais reprova. Então é muito E é que relativo. mais tem gente fazendo, né? Isso é Porque Foi foi escola, Thiago, né? trabalhista. Trabalhista. Eu era estagiário em TRT, né? Então já vivi. Já sabia tudo. Mas É que o pessoal foge. prática, você vai fazer trabalhista, facilita demais. E o pessoal foge do direito civil, né? A verdade é essa. Porque assim, tributário, empresarial, essas matérias são alienígenas, não tem medo dessas matérias, né? Aí o civil, o pessoal tem medo, que é muito conteúdo, muita peça. O trabalhista é mais técnico, o penal já acaba nisso aí, né? Trabalhista, penal, as E o mais comercial é uma parte do civil, né? Empresarial. Então você parte. pega ali artigos, né? Uhum. Todo. Agora assim, não sei como é que tá o nosso tempo, tranquilo. mas assim, Eles já estão advogando, então vai Já tá- fazer peça.
Nós dois tem aula lá. Hoje, Tá tendo trabalho. Peraí, eles vão esperar lá. assim, eu acho que esse momento da UAB, esse momento que vocês pegar a carteirinha, ele não é um fim, né? Ele é um começo, na verdade, né? Então eu acho bacana assim, se a gente fizesse um bate-bola bem direto assim mesmo, assim, cada um falasse assim, um medo, um receio e algo que se sente também confiante, né? Ó, eu tenho medo disso, mas eu tenho uma confiança nesse aspecto. Eu acho que também, até pra gente trocar essas figurinhas, vocês se ajudarem nisso. Bem objetivo, assim, ó, eu tenho medo disso, mas eu me sinto confiante em relação a ele. Pode ser. Não começou. Eu tenho muito medo na prospecção de clientes, de ter o cliente de fato e passar credibilidade para ele sendo tão novo e tão iniciante na área. E uma segurança que eu tenho é que o estudo faz tudo resolver, né? Então a gente focar ali em tempo, e o tempo resolve tudo também. Então saber que eu começando ali comecei difícil, mas com o passar do tempo vai resolver. Isso já me basta. O meu receio também é clientes, né, pelo menos no começo, é atuar no tribunal do júri, que eu acho uma dinâmica muito diferente dos outros ritos, né? E a minha confiança mesmo é em penal. Eu amo penal, gosto muito de penal, todos os estágios foram em penal, então eu sou apaixonado por penal. Bacana. Já meu medo também é o início. E só de pensar dá um frio na barriga, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro e a gente fica tentando idealizar um bom começo. Já o que me conforta é saber que eu tive muitas oportunidades de poder estar estagiando, aprendi bastante. Então eu carrego comigo já um certo conhecimento e experiência, né? Acho que é isso para mim. Eu acho que o meu medo é basicamente de todo mundo. Essa prospecção de novos clientes, conseguir passar uma imagem não de estagiária, mas agora como advogada. Mas uma das coisas que me conforta também é o alicerce que eu tenho hoje, né? Com os profissionais que me dão todo o apoio, todo o amparo, o escritório também que eu atuo, então é um presente de Deus na minha vida. O meu também não foge muito de todo mundo, é o começo, né? Eu acho que começar é a parte mais difícil. Medo de não ser boa o suficiente no começo. Eu me cobro muito, eu tenho medo de, tipo assim, vou começar nisso e eu não vou ser tão boa, porque começando agora, mas é normal, né? De todo mundo. E o que me conforta é que eu sei que eu tenho muita força de vontade e muita dedicação. Então, tudo vai melhorar com o tempo, porque se eu não sei, eu vou ter dedicação para correr atrás e melhorar naquilo, força de vontade de estar sempre progredindo. O meu medo é porque eu vejo que na advocacia o seu nome ele é construído com o tempo, assim como na maioria das profissões, sabe? E o que a gente faz no começo da carreira da gente pode prejudicar muito, assim. Às vezes não vai prejudicar o resultado final, mas vai atrasar. Reflete, né? Vai refletir. E é uma parte complexa, porque dá uma sensação assim de perdido, não saber direito qual área, igual eu fiz a prova na área trabalhista, eu gostei muito de estudar para trabalhista, mas eu não tinha pretensão nenhuma de atuar na área trabalhista, então ficou meio assim, perdido, sabe? Então é um medo que eu tenho, um medo de falta de direcionamento no começo, acabar prejudicando a imagem que o meu nome vai ter no futuro, porque eu acredito que isso é muito importante para o advogado. Só que a segurança que eu tenho são as pessoas. E quando eu falo pessoas assim, eu falo não de algum contato especial que vai resolver alguma coisa no final das contas, mas eu falo de pessoas a quem eu tenho acesso para consultar. Por exemplo, assim, a gente não faz nada sozinho mesmo. Igual, a gente está correndo atrás de documentação para solicitar a carteira da OAB. Eu acho que todo mundo dessa mesa perguntar alguma coisa. Mas isso. Então, assim, eu tenho essa confiança nos meus colegas. Então, quando eu estava fazendo a prova, o exame da ordem, principalmente para a segunda fase, conversei com todo mundo aqui, tenho certeza sobre se acontecer isso, se acontecer aquilo, sabe? Muita dúvida, muito medo, assim, só que a minha segurança eu acho que tá nisso, sabe? Em confiar. Tinha dia que o Natan ligar e ficava no telefone uma hora. Ficava uma hora. Mas o bom é que aqui ninguém solta a mão de ninguém, né? Tá tudo bonito. TCC e o Natan não fez milagre, pra poder entregar tudo nos conformes. Chegou lá em casa para estudar, aí o Nathan trouxe o dele, trouxe o essencial, cadê a CLT? Aí ele pensei em tudo, menos na CLT.
Mas isso é importante a gente ter esse grupo assim, porque no início a gente tem que todo mundo abraçar todo mundo, a gente acha um caso aqui, eu sei que Natan sabe mais dessa área, eu perguntar pra ele, Natan, vamos entrar aqui junto, aí vamos rachar? Dinheiro não é paga não, dinheiro é só uma ponte pro resto das coisas, pra conseguir conquistar. Então a gente abraçar ali, mesmo que no começo seja mais difícil, a gente gere menos dinheiro financeiro, pese mais um pouco, mas a gente vai estar aprendendo um com o outro e todo mundo vai estar se ajudando. Isso que importa, um leva o outro. No início tem que ser assim. É só o começo, né? Eu a gente acho que vai... o nosso grupo assim consegue enxergar que todo mundo se enxerga futuramente trabalhando com todo mundo, sabe? Assim, dentro da medida do possível. Interessante, gente, é só para fazer um adendo. Primeiro assim, segurança de todos, tá? Então, eu tenho segurança, todo o professor Tiago tem insegurança, todo mundo tem insegurança. A gente tentar trabalhar isso melhor, né? Procurar alternativas, seja na psicologia, seja no grupo, com amigos, seja na família, a gente tem que sempre procurar. O maior problema nosso é o psicológico, é o mental. O restante é tranquilo, porque do mental a gente pode acabar com a nossa vida. E que não é o caso de vocês. Mas eu quero dizer um ponto interessante, que como a gente roda muito e a gente vê assim, instituições de ensino no interior, não menosprezando aqueles que estão lá fora, mas eu quero te falar experiência que de fato realmente acontece quando tem uma instituição de ensino no interior e que ela preze por estrutura, preze por presencialidade, preze por essa integração com a comunidade. A gente tem experiências no interior que os últimos prefeitos saíram da faculdade. Quando eu falo isso, não é porque saiu do centro acadêmico, de politicagem errada que as pessoas às vezes deturpam, mas de formação. Então, pessoas que formaram na faculdade médicos, foram lá, tem uma aptidão ali para estar lá na prefeitura. Por que eu estou falando isso? Porque vocês são as gerações, vocês estão na geração daqui 10 anos, Caldas Novas sendo ponta, sendo uma cidade referência. Então, o que a gente está fazendo aqui na cidade? Quando eu falar gente, é o professor Tiago, o José, que está aqui trabalhando na parte de comunicação, ele enxerga isso de modo geral, vivenciando vários grupos, seja na bicicleta, sabe que tem pessoas ali que tá bom, né? Tá ótimo. Então, vocês estão aqui como um futuro da região. Aí, quando fala assim, não tem oportunidade, tem seguro, não. É só focar. Não é focar assim, eu quero ser prefeito. Não. Eu quero ser, e que vocês já são, é outra questão. Vocês já têm ética e são pessoas boas. Aqui eu conheço todos. Tive referência, uma ou outra aqui, que a gente às vezes não conhece uma pessoa que conhece, mas se conhecer vai falar bem. Pablo, Júlia, né? Todo mundo aqui tem referência. Então isso não é problema. A solução qualquer é focar. O intuito dessa reunião também é a gente procurar alternativas, já vem pensando aqui, eu quero chamar pessoas novas. Tiago, aí você podia até me ajudar. Que trabalham redes sociais, que estão se destacando em algumas áreas, né, em paralelo ao direito, para poder chamar e trazer um pouco dessa experiência para os alunos. Nós temos o professor Davi Dank lá, que é da Goiás Cidan, que é uma pessoa super famosa aí no estado, já deu aula há 30 anos, conhece todo mundo, a mãe dele. Mas um cara está destacando aí nas redes sociais, dando aula, e está concorrendo um prêmio no Brasil como um dos grandes influencers aí, não em termos de rede social, mas em transmitir o direito através das redes sociais. E é professor nosso. Então, se a gente, dessa reunião também, a gente tentar agir para trazer esse movimento para vocês. O que a gente faz muito, Tiago, até percebe, igual em relação à comissão, falando do direito, mas o secretário do Meio Ambiente, o Sérgio, aqui, estou precisando de estagiário. Ou senão ele fala assim, tem funcionário lá que foi isso, né? Tem funcionário lá que eu queria um desconto para eles. Vai 5 estudar lá. Eu falei assim, então tá, 5. Eu quero 5 estagiários remunerados aí na Secretaria do Meio Ambiente. Estou falando secretaria, mas JAS, Lagoa, nutrição.
A psicologia hoje existe, eu só estou tentando abrir a cabeça de vocês para o que a gente vem fazendo na região, que é difícil. E é capital, interior, cada um tem suas particularidades, mas você chega assim num colégio, a psicologia, por exemplo, é obrigatório um psicólogo em cada colégio, mas não tem. Então, quando a gente pega aqui um núcleo e coloca num colégio público e banca isso, daqui a pouco os outros colégios vão ver o resultado que isso dá e começa a servir como exemplo. Então, o Sérgio chega aqui, a doutora Vanessa, ela liga, no começo lá, não sei como é que você começou a estagiar lá, se teve algum benefício, mas ela sempre ligava para a gente, falava assim, preciso de 3, 4, 5 estagiários. Ah, não é remunerado não. Eu falei assim, não, vamos selecionar aqui, vai, eu dou um desconto aqui na faculdade para poder te ajudar. Então, essa contrapartida é um desconto? Não. É um investimento que eu estou fazendo para as pessoas terem ciência que o estágio é importante e a abertura do mercado é importante, valorizar o profissional. Aqui, ó, o Thiago está aqui, a gente sentou numa empresa e a gente falou assim, não, queria assessorar a parte imobiliária, tem gente capaz aqui na cidade, mas contratam fora. Então a gente vai fazendo esse movimento e mostrar que a gente pode. Como a gente faz aqui, por exemplo, todo o material que a gente utiliza para a faculdade a gente compra na região, só quando não tem, se o preço realmente compensar comprar fora. Mas a gente favorece aqui. Então a gente vem trabalhando, Thiago, muito nesse sentido para poder abrir o mercado. Mas uma coisa fica clara para vocês. Vocês são novos, daqui 10 anos vocês vão sentar aqui e tomara que vocês vão tomar uma cerveja, uma coisa do tipo, não aqui, mas contando o que vocês viveram no passado. Você lembra que a gente sentou lá? E aí a gente prospectar isso. E aí eu quero deixar para vocês que tudo que for preciso, vocês podem pedir para a gente. Você falou lá, eu vou lá e consulto, perguntei para todo mundo, né? Cara, faz isso em tudo. E não é para eles, não. É para o prefeito, é para o secretário, é para o amigo, é para aquele que está aqui, é para o professor, é para mim, é para qualquer um. Bota a cara, mas que você vai receber um não, que você vai ver que é normal e que o cara feio. Que aí, cara feio, não tem problema. Mas é interessante essa persistência. Então, assim, acredite, vocês já passaram por uma grande etapa. E o Thiago está aqui, eu quero até, assim, eu fico feliz dele estar aqui. Quando eu falei assim, não, eu quero fazer algo diferente com eles. E não é nem por causa de filmagem, gente, mas eu falo de filmagem porque, cara, tem que ser valorizado. Os alunos têm que ver isso. Quando você falou, olha para você ver, sem você querer falar. Eu critico o tal da sinuca todo dia. Você falou assim, nem pisei o pé lá. Reclamou, o dia que demorou, chegou, você ficou bravo. Aí entra no que vocês falaram, alguns de vocês falaram aqui, que é com quem a gente relaciona. É simples. É com quem a gente relaciona. Não que a gente não possa, né, Thiago? Que o Thiago faz isso muito. Ajudar as pessoas que estão com uma certa dificuldade. Mas isso a gente nivela por cima. A gente nivela o grupo, a gente nivela a faculdade, a gente nivela a cidade, a gente nivela tudo. Então basta a gente acreditar. E o futuro aí está na mão de vocês. Se Deus quiser, eu vou estar aqui ainda, daqui 10 anos, eu vou poder participar disso. Amém. Sim, amém. E aí, Thiago? Cara, você falou tudo, né? E o que eu posso fazer é desejar sucesso para vocês, mas não que só vocês tenham sucesso, mas que vocês façam o sucesso de vocês, é muito importante. A advocacia ou qualquer outro ramo que vocês vão atuar, ou área que vocês vão atuar, é altamente meritocrático. Vocês vão ascender ou descender de acordo com o esforço de vocês. Então, o que eu posso desejar para vocês? Muito sucesso, esforço, honestidade, principalmente honestidade, e trabalhar com seriedade. Cara, com essa ética, com essa métrica, não vai dar certo. E o Thiago é um exemplo disso, só para finalizar, porque senão a gente fala a noite inteira. Mas, eu vou te falar aqui que é o HBB. Mas o Thiago, você falou para mim a dificuldade no tribunal do júri, né? Eu lembro
daquele que foi preso, até deu tiro lá na época do Bolsonaro, deu tiro na porta, o Sei. que era deputado. Mas por que me lembra ele muito? Porque ele era cantor e ele fazia aula de teatro. Mas eu estou falando isso não, assim, dando uma dica, mas o mais importante é o seguinte, que a Júlia falou, o Thiago, a gente vivencia, vê ele muito forte nisso. É sempre ter Deus do lado. Verdade. Não adianta você ser o melhor profissional. Você tem que ter algo mais forte com você, pra você poder superar todos os seus medos. Certeza. Então, ter uma religião, não falo Deus, mas é religião, né? Que você acredita em algo que vai te fortalecer e te colocar para frente. Mas só com o tempo, cara. Tem coisa, pergunta para mim, se eu pudesse fazer alguma coisa lá atrás, eu sempre podia ter aproveitado mais meu tempo. Por mais que eu sempre fui muito ativo, não poderia ter sido mais. Você entendeu? Então, acredite, vocês são novos, tem uma caminhada brilhante pela frente. Pode contar com a gente, tá? Isso aí? Obrigada. Isso aí. Obrigada. 100%? Vocês não vão sumir, não? Não. A Júlia não e nem... Aqui só da Clara, você, o Pablo e o Natan que formaram, né? São mais 4. Tá. Vocês 4. Engraçado que o HBB, horas de bunda no banco, desculpa a expressão, né? O pessoal falava na época, lá, o Luiz falava, o LFG, né? Falava, meu amigo, não tem erro. É sentar no banco e estudar. Verdade. E outra coisa, eu lembro, eu vou falar aqui agora, que assim, é umas coisas bobas, mas assim, me marcou demais. O que é Jupafafum Pedival Procit? Boa pergunta. Excelente pergunta. Hã? Não me recordo no momento. Os pré-requisitos da petição inicial. Juízo, partes, jupá. É uns decoreba para provar. Não, eu sabia, tava te testando. Se você sabia. O cara não sabe, vai saber. Virou advogado. Pô, vou tirar uma foto aqui, ó. Vem cá. Vem de cá aqui, ó. Vai lá. Vamos tirar daqui e pega o pessoal bonito, produzido de corpo inteiro. Pode ser hoje. De fora, De fora, vamos lá de fora. Inclusive, eu fiz Você estava lá, eu acho que eu fiz a colação de grau do ano passado do direito, eu fiz em cima do juízo, partes, fora.